Começamos por volta de 30.000 a.C. A Terra está em sua última idade do gelo. O nível do mar está a cerca de 120 metros abaixo dos níveis atuais. O continente americano está completamente isolado por grandes geleiras. No entanto, os primeiros sinais de ocupação humana estão a surgir por todos os lados. Ferramentas, ossos de animais caçados e fogueiras aparecem em vários locais do continente. Até hoje, as origens destes primeiros assentamentos permanecem um mistério, mas algumas teorias são sugeridas. De acordo com uma teoria, as pessoas do Golfo da Biscaia teriam seguido um campo de gelo de 5.000 km² que cruzou o Oceano Atlântico para chegar ao norte do continente americano. Mas esta hipótese é controversa e minada por dados genéticos recentes que apontam para as origens asiáticas dos primeiros assentamentos americanos. Outra teoria contempla que os grupos navegaram ao longo da rodovia Kelp, uma gigantesca floresta de algas marinhas rica em peixes que corria ao longo da orla do Pacífico, do norte da Ásia à América. À medida que a Idade do Gelo chega ao fim, a Beringia forma um corredor terrestre que liga a América à Ásia. O clima é mais ameno aqui, a vegetação local é adequada para animais de grande porte como bisões, caribus e mamutes, atraindo populações siberianas que são caçadoras. Mais ao leste, o derretimento de enormes calotas polares abre um corredor em direção ao continente. Os animais, seguidos pelos humanos, chegam gradualmente, enquanto o derretimento do gelo faz com que as águas subam. Beringia está inundada, o continente americano está mais uma vez isolado. Novas populações nômades espalham-se pelo continente, que coletam, pescam e caçam. O clima continua a aquecer, o que facilita a domesticação de plantas endêmicas do continente. Devido às seleções e cruzamentos, as populações americanas criam e cultivam abacate, pimenta, abóbora, milho e até mandioca. Aparece a cerâmica, uma invenção muito útil não só para armazenar colheitas, mas também para a arte. Enquanto isso, animais como a lhama e os porquinhos da Índia são domesticados. As populações começam a se estabelecer, principalmente no Planalto Central mexicano e nas áreas costeiras ao longo da Cordilheira dos Andes. Aos poucos, grupos de populações começam a se formar e surgem as primeiras culturas. No deserto do Atacama, os chinchorros são os primeiros do mundo a mumificar os seus mortos. Um pouco mais ao norte surge a cultura Valdívia. Esta é uma das primeiras a produzir cerâmica em grandes quantidades. Na bacia do Mississippi estão os Mound Builders, um grupo de povos nômades famosos pelos inúmeros grandes montes que erguem. Os seus chefes reúnem-se regularmente e o comércio desenvolve-se em toda a região. No sul, a civilização Caral é a primeira a surgir no continente. Reúne cerca de 30 sítios e centros populacionais, incluindo Caral, que é provavelmente a primeira cidade do continente. Lá são construídas pirâmides, praças e bairros residenciais. Esta civilização é próspera graças, entre outras coisas, ao sistema de irrigação que desenvolvem. No entanto, apesar do seu isolamento, a civilização Caral declina misteriosamente e desaparece por volta do século XIX a.C. Talvez devido aos numerosos terremotos ou ao fenômeno El Niño, uma corrente marítima quente que provoca o desaparecimento de peixes e perturbações climáticas devastadoras. No centro do continente surgem os Olmecas e formam a primeira civilização mesoamericana. Eles se desenvolveram pela primeira vez na cidade de San Lorenzo, onde viviam quase 10.000 habitantes em 1600 a.C. Ali são construídas enormes esculturas de basalto representando cabeças. Os Olmecas criaram terraços agrícolas com um complexo sistema de distribuição de água por meio de pedras em forma de U. Mais ao sul, a civilização Chavin surge nos Andes. Conhecida sobretudo pelas suas cerimônias religiosas, a civilização prospera e influencia profundamente a região. Entre os Olmecas, enquanto São Lourenço está em declínio, La Venta atinge o seu apogeu. Segundo alguns, ali foi construída a primeira pirâmide mesoamericana. Com o fim de obter pedras preciosas, desenvolvem-se importantes redes de intercâmbio com culturas e civilizações da região. Também existem vestígios de escrita entre os Olmecas, mas a origem exata desta invenção ainda hoje é debatida. Finalmente, Três Zapotes é a última grande cidade olmeca à medida que a civilização entra em declínio. Isso beneficia os zapotecas, que se tornam a nova civilização dominante, tendo Monte Alban como capital, onde a escrita estará a desenvolver-se.
Um pouco mais ao norte fica uma importante cidade chamada Cuicuilco, mas declina a partir do século I a.C. por causa do vulcão vizinho Chittle que, em uma ou mais erupções, cobre a cidade de lava e destrói as terras férteis circundantes. Ainda não há consenso sobre a data precisa deste evento. Em qualquer caso, isso beneficia a cidade vizinha de Teotihuacan, que vive uma prosperidade e um desenvolvimento deslumbrantes. Cercada por terras férteis e localizada próxima a depósitos de obsidiana, pedra vulcânica utilizada na fabricação de armas, a cidade atrai artesãos e comerciantes de toda a Mesoamérica e se torna um importante centro. Pirâmides monumentais são construídas e tornam-se locais de peregrinação. No seu auge, Teotihuacan é a maior cidade do continente, com uma população de pelo menos 100 mil habitantes. Mais a leste, a civilização maia está dividida em uma infinidade de cidades-estado que são frequentemente rivais. Tikal e Calakmul, ambas em competição entre si, são as duas maiores potências, mas em 378 Teotihuacan tomou poder em Tikal. Uma nova dinastia é estabelecida ali e a guerra contra Calakmul continua. Entre 550 e 575, os distritos centrais de Teotihuacan são incendiados e vandalizados, possivelmente durante revoltas internas. Enquanto no leste Tikal é derrotado por Calakmul, o poder de Teotihuacan diminui até a cidade entrar em colapso. Voltamos a 200 a.C. Neste momento, no sul do continente, a civilização de Xavi entra em colapso, o que permite o desenvolvimento de outras civilizações na região. A civilização de Nazca desenvolve-se numa zona árida, principalmente por causa da construção de aquedutos subterrâneos que permitem transformar o deserto em campos cultivados. Eles também fazem grandes desenhos, muitas vezes representando animais que se tornam uma parte importante das cerimônias rituais. Mais ao norte, a cultura Moche torna-se predominante. Notável pela sua metalurgia e técnicas agrícolas no ambiente desértico, essa civilização guerreira espalha-se rapidamente. Os prisioneiros são sacrificados durante os ritos. Durante o século VII, é provável que importantes mudanças climáticas precipitem a queda dos Nazcas e dos Moche. Isso beneficia a civilização Wari, que se estende consideravelmente ao norte. Entretanto, a sua aliada, a civilização Tiwanaku, originária das margens do lago Titicaca, espalha-se para sul e leste, garantindo assim o domínio militar e cultural sobre toda a região. Na Mesoamérica, a queda de Teotihuacan deixa um vazio na região, o que beneficia diversas cidades que se desenvolvem rapidamente. No território maia, as rivalidades permanecem constantes, apesar do intenso comércio. O grão do cacau é usado como dinheiro, mas também é consumido como bebida durante cerimônias rituais reservadas às elites e aos reis. Os maias usam a escrita e criam um calendário combinado de 3 calendários existentes. O calendário de contagem longa tem um ciclo de 5.125 anos, com seu primeiro ciclo terminando em 2012. A partir de 780, uma sucessão de períodos de seca intensa, seguida de uma grande crise política e demográfica, leva à deserção da maioria das cidades maias. As construções arquitetônicas são interrompidas, assim como as redes de trocas. As dinastias entram em colapso e apenas algumas cidades maias permanecem. A capital zapoteca de Monte Alban também desmorona em benefício do vizinho povo Mixteca. Tula, mais ao norte, cresce e se torna o novo centro cultural mesoamericano. No norte do continente, o desenvolvimento da agricultura intensiva na bacia do rio Mississippi estimula o crescimento da chamada cultura mississippiana. Mais ao norte, por volta do ano 1000, os vikings da Groenlândia alcançam uma costa da América. Eles constroem acampamentos, mas estes são abandonados depois de alguns anos e esquecidos. No sul do continente, o El Niño é provavelmente responsável pelo colapso das civilizações Wari e Tiwanaku. Isso beneficia o reino de Timor, que rapidamente se torna o principal centro dos Andes, tendo Tian como capital. Uma imensa cidade de aproximadamente 20 km², composta, entre outras coisas, por 10 cidadelas fortificadas, correspondentes aos 10 reis. Os Timus dominam a região através da guerra e impõem as suas crenças religiosas, incluindo o sacrifício de crianças e lhamas. Outros povos e civilizações se desenvolvem na América do Sul, notadamente os Muiscas ao norte. Eles são famosos por cobrirem seu novo líder com pó de ouro antes que ele submerja em um lago sagrado. Mais ao sul, desenvolve-se o reino de Cusco, onde vivem os Incas.
Em uma pequena ilha no lago Texcoco, o povo mexica vive na cidade do México Tenochtitlan. Em 1428, aliaram-se à cidade vizinha de Texcoco para destruir a poderosa cidade de Azcapotzalco. Então, Texcoco, Tenochtitlan e Tlacopan se unem e formam a Tríplice Aliança. Tenochtitlan torna-se a capital do novo Império Azteca. Todos os homens recebem educação militar. Considerados invencíveis, seus exércitos conquistam rapidamente grande parte do território mesoamericano. Apesar de uma certa unidade e coesão no Império, os pesados impostos cobrados das províncias subjugadas tornam-se a causa de rebeliões frequentes. Em 1438, após repelir uma ofensiva em Cusco, Pachacuti torna-se o novo imperador Inca. Rapidamente ele inicia uma política expansionista em toda a região andina. Os Incas exploram minas e constroem pontes, represas e estradas para ligar todo o império a Cusco. A capital em rápida expansão cresce para um número de 60 a 100 mil habitantes. O território Inca está solidamente organizado em 4 quadrantes que conquistam nas 4 direções. Complexas redes de irrigação são construídas para cultivar terras, das quais cerca de 1/3 é destinado ao imperador e aos seus funcionários. Em 1470, os Incas sitiaram seu poderoso rival Chan Chan e cortaram o abastecimento de água. A cidade é derrotada e o reino de Timur é anexado. Pouco depois, Pachacuti morre. Seus herdeiros continuam a ampliar consideravelmente o território Inca. Somente os Chiriguanos no sudeste e especialmente os Mapuches ao sul resistem brilhantemente. O imperador então ouve falar de exploradores misteriosos no norte do império. Ele sai em busca deles, mas contrai uma doença desconhecida e morre rapidamente. Esta doença contra a qual os Incas não estão imunes espalha-se pelo império em pouco tempo, revelando-se também fatal para o herdeiro. Sua morte gera uma guerra de sucessão. O Império Inca está enfraquecido por dentro, enquanto nas costas, uma ameaça externa parece estar iminente com a chegada de navegadores desconhecidos.